Boa Olá! noite, Letícia, professora. Que dificuldade, mas conseguimos, graças a Deus. Sim. Nossos ouvintes já Uhum. estão aqui, como de costume, para poder participar, né, conosco desse momento. Sim. Mais uma vez estamos reunidos aqui. Boa noite a todos. Essa é a professora Letícia. A professora Letícia está em Pernambuco, não é, professora? Fortaleza, Ceará. Oh, perdão, no Ceará. A professora Letícia está no Ceará, mas graças a Deus, né? Sagrado Coração de Jesus está aqui. As nossas orações fortes e estamos aqui. A todos, uma boa noite. Hoje estamos retornando às nossas lives e hoje trazemos um tema bem especial, bem focado no Aurora, que é a leitura. E para que a gente possa começar esse nosso momento, eu convido a todos para fazermos uma oração e aproveitando, né, mês de maio, mês de Maria, mês de Nossa Senhora. Então, estamos aqui hoje, todos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, Rogai rogai por nós. Sagrado Coração de Jesus, tende piedade de nós. Agora sim, podemos conversar o nosso bate-papo, a nossa conversa. Hoje temos a professora Letícia Braga, que é pedagoga, pós-graduada em alfabetização e letramento, em psicopedagogia, atuante, né, professora, nas séries iniciais do ensino fundamental. Isso. E Atualmente eu não estou mais no ensino fundamental, apenas nas aulas particulares e dando aulas para os meninos do Arautos, do projeto do Arautos. Ah, isso, mas no ensino fundamental, né? Sim, Essas sim, aulas eles estão no nessa ensino fase. fundamental, do primeiro ao quinto. Eu saí há um pouco tempo da escola formal mesmo. Uhum. E hoje a professora Letícia está aqui conosco para falar a respeito dos benefícios da literatura clássica. A senhora já começou a falar um pouco da sua atuação no campo, né? Hoje, poderia falar mais um pouco? Pronto, com os meninos do Arautos? Ou em A geral? sua trajetória, Ah, a sua trajetória na, pronto. na formação pedagógica. Certo, tá bom. Por um tempo, eu fui professora de educação infantil numa escola clássica aqui de Fortaleza. Depois eu saí da educação infantil e fui para o ensino fundamental. Aqui também aqui em Fortaleza, no Colégio São Bernardo de Claraval, que os diretores, eles inclusive são do Arautos, do Evangelho. E, e depois de um tempo eu saí, eu tava aula de português lá. Português e caligrafia. Depois de um tempo eu saí, fiquei só nas aulas particulares. E depois de um mês que eu havia saído da escola, estava só nas aulas particulares, o seu César, o irmão César do Arauto, não sei se a senhora conhece, ele me convidou para fazer parte de um projeto com os meninos que participam do projeto dos Arautos. E esse projeto de linguagem e gramática usando os Lusíadas, né? Uma Ah, literatura uma clássica literatura portuguesa. clássica. Isso que E aí eu nós. aproveito para perguntar para a senhora, para a senhora pedir para que a senhora fale um pouco do que é que caracteriza, né, essa literatura Uhum, clássica. Porque nós falamos muito
em literatura clássica, em literatura. Aqui na nossa escola nós fortalecemos muito a leitura e a gente acredita que uma boa literatura é aquela literatura, né? Uma boa leitura é aquela leitura que traga o que é bom realmente, o belo, né? Que transmita o belo e que passe para as nossas crianças e adolescentes o verdadeiro. E aí, dentro desse tema, eu pergunto à senhora, do que é que caracteriza uma literatura clássica? Você falou uma característica que é muito presente na literatura clássica, que é a beleza, o verdadeiro. Porque se a gente for procurar no dicionário o que significa literatura, ele vai nos dizer que é uma arte. Então, a literatura é uma arte da linguagem escrita, né? E o que é uma arte? Ele é um conjunto de técnicas, né? É técnicas que envolve beleza, envolve a verdade, porque eu vou usar palavras no intuito de sempre falar a verdade, a semântica, né? E, e o que é clássico? Clássico é aquilo que deve ser imitado, é aquilo que nos serve de modelo, aquilo que é exemplar. Então, se a gente juntar literatura clássica, é uma arte da linguagem escrita exemplar, que deve ser imitada, que ela perpassa sobre o tempo, pelo tempo. Então, independente do tempo, ela sempre vai ser algo exemplar, ela sempre vai ser algo a ser imitado. Ah, então inspira novas literaturas. Podemos dizer que uma literatura clássica ela inspira outras obras e ela pode, ela é sempre atual. Né? Exatamente, é sempre uma referência, né? Então, a gente não pode chamar qualquer coisa de literatura, né? Inclusive, nós temos que ter muito cuidado com a linguagem que colocamos para as nossas crianças lerem, porque alguns textos, ela não tem uma honestidade intelectual, ela não tem um compromisso com a verdade, ela causa uma confusão linguística, usa as palavras de modo a envolver sentimentos e não envolver o intelecto. Muitos textos construtivistas causam isso, porque a semântica, que é uma parte da língua portuguesa que trata do significado das palavras, ela é manipulada, às vezes, em alguns textos, em algumas histórias, livros. E na literatura clássica não acontece isso, né? É uma linguagem, de fato, referencial. E aí, com essa visão, né, de criança e adolescente, os nossos alunos, né? Que benefícios essas crianças podem vir a ter trabalhando, tendo contato com essa verdadeira literatura, né? Com essa literatura clássica. Um dos principais benefícios é a formação do nosso imaginário, né? Que nós vamos criando repertórios de situações da vida. A criança, quando ela lê uma literatura de qualidade, uma literatura clássica, ela cria um repertório no imaginário dela de situações que ou ela viu alguém viver, ou ela mesma vai viver. Por exemplo, eu tô lendo agora Os Noivos, né? Que eu tô noiva. E aí eu tô lendo Os Noivos. É uma literatura clássica. Ele não é formativo, ele é uma narração, mas trata ali de questões humanas, psicológicas, trata de questões morais. E isso ajuda no meu repertório, né? E além disso, ele ajuda também porque tudo que a gente lê, ele guarda na memória, a gente guarda na memória. E tudo que nós guardamos na memória vai fazendo parte ali do nosso pensamento. Vai formando o nosso pensamento, a forma como nós pensamos. Então, se eu leio livros ruins,
uma linguagem ruim, uma narrativa ruim, algo que não vai me edificar em nada, o que vai estar no meu pensamento? Entendeu? Será que são coisas de fato boas, né? Isso para uma criança é muito importante, porque ela tá nessa fase de formar o pensamento, de formar o imaginário. E, inclusive, é o pensamento que modela a nossa linguagem, né? Então, como é que essa criança ela vai conversar? Como é que ela vai pensar? Como é que ela vai escrever? Se ela não lê livros que inspirem essas coisas, que não formem o seu pensamento. Porque o pensamento ela está muito ligado à linguagem. E existe uma... Como é que eu posso dizer? A linguagem, ela opera através da fala. Mas não é de qualquer forma que isso vai acontecer. Nós precisamos formar a nossa linguagem. E a nossa linguagem ela é formada por uma técnica, por regras. A linguagem ela não é algo subjetiva. Por exemplo, o que faz parte da linguagem? Que nós podemos encontrar na literatura, que é a prosódia, que é a entonação, através da leitura, né? A fonética. Tudo isso faz parte da linguagem, a morfologia, a sintaxe, a organização das palavras, né? Que é a sintaxe, a semântica. Então, se eu leio livros de leio boas literaturas, eu vou ter uma linguagem bem formada. Ou seja, eu vou falar melhor também. É um grande benefício que a gente precisa ensinar aos nossos alunos, claro, sempre com o guia de um professor, né? Sempre guia de um mestre, porque a criança não vai ler um livro de uma linguagem difícil, às vezes, né? Porque a literatura, às vezes, tem palavras difíceis que ela precisa conhecer. Então, a criança não vai aprender sozinha, ela precisa de um professor. E, através desses textos da literatura clássica, nós devemos ensinar essas questões da linguagem, que é a fonética, a sintaxe, a morfologia, que vai formar ali na criança a sua linguagem e, em consequência, a sua fala. Além do seu repertório, da sua imaginação, do seu pensamento e, principalmente, da sua inteligência. Porque a nossa inteligência, ela se apoia na nossa memória, no nosso imaginário, no nosso pensamento. Então, mesmo que a criança ali, lendo a literatura clássica, né, não entenda muita coisa, quando ela precisar de recursos linguísticos, ela vai resgatar na memória dela. Porque aquilo fica guardado, né? Aquilo serve sim de muita coisa, né? Às vezes a gente se acostuma, assim, né? Crianças muito novas, a gente acha que ela não vai se beneficiar, mas na verdade vai ser muito bom para ela, porque no momento oportuno, quando ela estiver mais velha, ou até mesmo nos estudos do português, ela vai lembrar, por exemplo, de uma ordem sintática de uma frase. Ela vai ter mais repertórios, ela vai conhecer palavras novas e, de fato, o significado exato dessas palavras. Então, Olha a responsabilidade, não é, Pró? Então, às vezes a gente escuta muito dizer assim, tem que ler, como se fosse ler tudo e qualquer coisa. Então, a leitura é muito importante que a gente contribua para a formação de uma criança, né? Um aluno leitor. Mas a gente tem que ofertar, né? É onde entra a mediação do professor, ofertar uma leitura de qualidade. Então, se, como a senhora mesmo colocou, eu oferto para eles uma literatura de qualidade, eu vou conseguir alcançar esses benefícios. Então, eu vou ter essa criança lá no repertório que ela vai construindo, essa memória, né, que fica lá guardado, como a senhora mesmo falou. Ela pode até não entender no momento, mas ela vai guardar uma construção, né? Ela vai guardar o acesso,
o bom acesso que ela teve. Então, o acesso de boas estruturas textuais, o acesso de um bom acervo de palavras, as relações ortográficas, né? O uso correto da gramática, porque é algo que deixa a gente muito preocupado, porque estão assassinando a gramática. Então, quando você pega um clássico, né, que ele se mantém, né, pelo, pelos anos, né, no tempo, e essa criança tem acesso, ela consegue, a gente consegue fazer com que ela tenha, a gente consegue contribuir para que ela tenha essa formação, tanto na área gramatical, né, e é o que a gente pode ver também mais à frente. Eu já aproveito já para perguntar à senhora, né? Essa boa leitura, essa prática, né, esse acesso a bons livros, essa boa prática de leitura, como é que a senhora coloca o auxílio que essa boa prática de leitura pode dar no desempenho, pode ajudar os alunos no desempenho das demais disciplinas? Pronto. Todas as disciplinas, elas exigem uma leitura, né? Uma leitura de qualidade. Então, uma criança que ela lê muito, ela tende a interpretar melhor e ela tende a relacionar melhor as informações. Então, se ela pega, por exemplo, um livro de história, ela tá ali lendo um livro de história, ela lê bem, ela consegue guardar as informações, porque é muito comum as crianças elas lerem, tá lendo, aí não lembra o que leu, não consegue guardar nenhuma informação, né? E uma criança que lê literaturas clássicas, elas tendem a reter mais informações, tende a ter uma memória melhor, memória de trabalho melhor. Então, ela organiza melhor o pensamento das outras matérias. Ela consegue relacionar informações, ou seja, coisas que ela aprendeu em história. Ela consegue relacionar com algo de geografia, com algo da filosofia. Ela não tem um pensamento perdido, porque ela está acostumada com uma linguagem superior mesmo, com conhecer novas palavras, né? Além disso, ela vai ter um melhor desempenho de raciocínio mesmo, conhecendo novas, novas informações e relacionando umas com as outras, porque na verdade as disciplinas elas devem ser interdisciplinares, né? Relacionar umas com as outras. Então, a literatura ela ajuda nesse sentido. Se a criança lê bem, isso é regra. Se a criança lê bem, ela vai conseguir estudar melhor as outras disciplinas, ela vai conseguir organizar um pensamento, reter essa informação e também ela vai ter um controle do imaginário dela. Porque quando você está lendo, você precisa estar atento ao que você acabou de ler. Você precisa como que fazer um filme na sua cabeça do que você está lendo. Isso é uma operação do nosso imaginário, de saber imaginar o que está acontecendo. Não estou dizendo supor a intenção do autor, porque o autor ele diz o que ele diz. Mas eu estou dizendo, sei lá, está no quarto parágrafo, eu preciso saber o que eu li no primeiro parágrafo. Eu preciso, e sendo que se eu não tiver um controle da minha imaginação, eu li o primeiro parágrafo, aí eu vou, assim. E a criança que tem um contato com a literatura, e a literatura clássica, ela tem muito disso, de fazer a gente ter um controle da nossa imaginação no decorrer da leitura. Então, durante os estudos, a criança ela vai conseguir ter mais atenção, ter mais foco, reter mais as informações, além de ficar mais inteligente, porque a literatura ela tem esse benefício de enriquecer a nossa inteligência, por causa daquilo que eu falei, que
o pensamento, a memória, a linguagem, a inteligência, que se apoia no imaginário, que se apoia na memória, que se apoia na nossa linguagem. Então, tudo isso está relacionado. Então, a prática da boa leitura, pelo que eu pude, a senhora colocou de forma bem clara, né? Pelo que eu pude entender, então, posso dizer que a prática da leitura vai desenvolver na criança a memorização, vai desenvolver também a concentração. Então, quando ela pegar um livro de história, ela vai conseguir ler os parágrafos, focar no tema, né, no conteúdo, e vai, isso tudo também, a leitura, né, a boa prática de leitura, a fluência na leitura favorece também a interpretação, não é isso? E a gente fala de história, a gente fala de português, né, da língua portuguesa, mas a gente não pode esquecer que matemática não é só cálculo, não. Matemática, antes da gente usar o cálculo, a gente tem que saber que cálculo usar. E aí é onde entra a leitura, a interpretação, para que eu possa usar a melhor fórmula, o cálculo na hora certa. Então, a gente tem que conduzir nossas crianças para uma boa leitura, para que não seja, além de não correr o risco de que elas guardem o que não é o verdadeiro, o que não é o belo, né? Tem que ter essa atenção, não é qualquer leitura, por isso que a gente frisa hoje, traz aqui no nosso canal aqui o benefício, né? A importância da literatura clássica, que a gente já até aqui já viu os benefícios, para poder desenvolver nessa criança base para boas construções, né, textuais. E quanto mais lê o que é bom, ele aumenta a fluência e favorece as outras disciplinas, né, o entendimento das outras disciplinas. E dentro do trabalho que a senhora desenvolve com as crianças, né, eu gostaria de saber a respeito, pedir para que a senhora possa comentar um pouco desse trabalho que a senhora desenvolve com relação do estudo da gramática através dos textos clássicos, né? Porque eu comentei aqui que estão tentando acabar com a gramática, né? Então, e a gente tem uma preocupação muito grande em salvá-la, se é que eu posso dizer, né? Então, esse trabalho que a senhora desenvolve com as suas crianças, através dos textos clássicos, como é que a senhora alcança e faz essa relação com a gramática? Então, eu uso muito os Lusíadas com as crianças. Eu tenho 2 turmas apenas com meninos, né? Que é essa turma do Arautos, do projeto do Arautos, que o seu César que toma de conta deles. E o texto que nós escolhemos foi os Lusíadas. Por que os Lusíadas, né? Além de ser uma literatura portuguesa, ele é uma literatura que fala sobre a história das descobertas portuguesas, né? E também ele tem, ele é uma epopeia, né? O que é uma epopeia? É um poema longo e narrativo, né? Então, por ser um poema, ele tem aspectos sonoros. Então, a sonoridade da língua ajuda a criança a ter melhor fluência, a falar melhor e escrever melhor, certo? E além disso, a gente usa muita memorização com eles. E como é que a gente faz com a gramática? Antes de falar da gramática. Além desses aspectos, os Lusíadas têm palavras novas, né? Que as crianças não conhecem.
E essa parte semântica do texto, ela é muito importante, porque as crianças, elas precisam saber o significado exato da palavra e não supor o significado. Em nenhum texto que a gente vai ler, a gente precisa ser muito claro para as crianças, a gente não pode ler supondo o significado pelo contexto. Tem algumas palavras que sim, isso é muito possível, mas tem outras que não. Mas a gente foi acostumado com isso porque o construtivismo tem muito disso, tem essa confusão linguística. Mas a gente não pode supor nada, a gente precisa procurar no dicionário. Então, eu faço esse trabalho com eles, de procurar no dicionário exatamente qual é o significado disso, o que ele está dizendo, né? E eu faço isso muito com eles, né? Não imaginar, não supor, não é subjetivo, né? Camões ali não é subjetivo. Nada que ele fala, por mais que ele use figuras de linguagem, não é subjetivo, né? Esse é outro horror do construtivismo, né? Que a linguagem subjetiva. Não, a linguagem é um ente concreto, com regras concretas, e fala algo concreto, né? E, sim, é indo para a gramática. E aí, como é que eu faço com eles a gramática? Eu pego o texto, a gente ainda não chegou na sintaxe, certo? Aí estamos na morfologia, por enquanto. Eu pego o texto, por exemplo, as armas e os barões assinalados, né? Que dá ocidental para lusitana. Aí eu pego, pessoal, vamos fazer a análise morfológica desses versos. O que é substantivo, o que é artigo, o que é verbo, o que é advérbio, o que é preposição, por que isso é uma conjunção e não uma preposição. Então, eu faço essa análise morfológica mesmo, eu uso essa análise da gramática normativa mesmo, para eles saberem o que é cada coisa ali, né? Então, assim, é uma forma de aprender a gramática de uma forma assim contextualizada, porque a gente está ali estudando os Lusíadas. E aí eu falo o que significa cada coisa, a gente aprende palavras novas, a gente memoriza os Lusíadas, a gente aprende a interpretar os Lusíadas, o que aconteceu naquela época, quem são esses barões assinalados, as armas dos barões assinalados, o que ele vai cantar, assim, tanto ajudar o engenho em arte, o que é isso que ele está falando. E Sem falar que é um texto, é uma narrativa motivadora, né? Estimula a leitura. exato. Você observa o tamanho da obra e as crianças, com a mediação de um professor, eles começam a gostar da leitura, né? E da Sim, leitura, apesar do tamanho da obra, que é exato. os E é livros, né? engraçado porque tem algumas coisas que eles não entendem, né? E aí, quando eu explico que eles ficam, como assim? Eu não imaginava. Eles querem saber mais, sabe? A E aí começa a não ser muito menospreza, interessante. a gente não menospreza a capacidade das nossas crianças, né? A gente tem que dar sempre além, porque Exatamente. não sabe, a gente estimula para que eles tenham a curiosidade de aprender e eles se encantam. E nós temos aqui, estamos fazendo uma ciranda literária aqui no colégio, e os alunos, eles são bem competitivos, né? Só que não é ler por ler. Tem uma seleção desses títulos e tem uma mediação da nossa professora de língua portuguesa. Então, eles leem, né? Ela está orientando eles a ler por capítulo, porque né, vai ter o entendimento de cada capítulo para poder ter o entendimento do todo, que é a obra. E eles têm ficado muito motivados em ler, em contar. E aí nós temos uma prática aqui que é você fazer tipo propaganda do livro que você leu, né? Então Ah, você que legal. compra a ideia do livro e faz essa propaganda do livro. Então, os outros alunos já ficam na disputa de quem é que vai ler aquele livro, né? O próximo que vai ler aquele livro. E temos o cuidado, né, de selecionar essas obras, porque a gente desejamos bons leitores, mas
leitores que façam, tenham realmente bom uso, né, dessa prática, né? Então, uma leitura fluente, um vocabulário, um acervo, né, grande, e favorecer de uma forma geral todo o aprendizado, né? De uma forma interdisciplinar, todo o aprendizado. Que bom. Legal essa iniciativa de vocês. Estamos com o Lusíadas para o segundo semestre. Tem um projeto para trabalharmos o Lusíadas em uma turma nossa aqui. Esse projeto já está bem, está escrito, está esboçado. Nós vamos colocar em prática no segundo semestre. A princípio, vamos trabalhar por capítulos. O que não sabemos é se vamos conseguir concluí-lo ainda esse semestre, né? Mas vamos... Tantos, né? É muito... Isso, ele é bem extenso e a gente quer trabalhar dessa forma mesmo, um trabalho bem minucioso, pegar e trabalhar, abrir o leque, né, da morfologia, fazer com que eles analisem tudo. Aí você entra no gênero literário, que é muito bom e rico e muito difícil das obras atuais. E o aluno que destrincha uma obra dessa, ele é capaz de conseguir um entendimento, né, de outras obras, porque ele já começa do todo para as partes, né? Mas é muito interessante. E o desempenho nas disciplinas, o desempenho de uma forma geral. E os Lusíadas, ele pode até ajudar, na verdade pode não, ele ajuda na disciplina de História e Geografia, né? Isso. Porque fala da história, né, das navegações portuguesas, e aí ele vai dizer o que eles estavam fazendo lá, né? Quem eram aqueles mouros, né? Então, assim, eles vão conhecendo quem os portugueses estavam lutando, né? E por quê? E o que era essa taprobana que tinha lá? Na nossa apostila que eu fiz para ele, eu sempre faço apostilazinhas por mês. E aí eu boto um mapa, olha, eles navegaram e vieram por aqui. Eu faço todo o contexto para que eles entendam o que eles estão lendo. Visualizem por onde eles navegaram, né? E esse projeto, dentro de uma escola, daria até para fazer uma interdisciplinaridade entre o professor de história e o de português, né? É muito interessante. E de geografia. O nosso projeto, ele está assim, está desenhado dessa forma. Legal. E ainda entra a contemplação da arte também. Sim. Nós estamos bem entusiasmados com a ideia, e quando a senhora traz, nossa convidada, né, traz os Lusíadas como tema, né, para todo o seu trabalho, é que nos dá a certeza de que estamos no caminho certo. Sim, nós estamos muito felizes com a sua presença. Eu sei que a senhora também tem um trabalho muito bom na área de alfabetização. Sim, é a minha parte preferida. Eu vi, eu sei, eu gostei muito e eu já deixo o convite para um próximo momento, para que a senhora possa vir aqui falar um pouco mais de consciência fonológica, do que a gente pode ajudar os nossos pequenos para que cheguem no ensino fundamental com uma base boa para ter acesso a bons livros, né? E desejo a senhora também que Nossa Senhora abençoe seu matrimônio. Obrigada. Está chegando, não é? E muita gratidão, muito feliz por estar aqui conosco. E Nossa Senhora abençoe. O Aurora aqui, ó, é Casa de Maria, tá de braços abertos. Quando passar aqui pela Bahia, venha nos visitar. E é uma casa muito afetuosa, muito calorosa. Muito obrigada. E antes de terminar, vou terminar com a fala da senhora. O que a senhora pode deixar
né, de recado para os nossos pais, espectadores que estão aí nos acompanhando, com relação a o acompanhar, né, esse acompanhamento que eles podem dar a seus filhos, para terem acesso a boa leitura, né? A gente aqui às vezes comenta, Bienal do Livro, aí a família leva a criança para a Bienal do Livro e vem cheio de quantidade, né? Um monte de livro. E quando chega em casa que abre para ver o que realmente tem naquele livro. Essa questão, né, do belo, você abrir um livro e ver figuras bonitas, não ver nada que venha a colocar em risco a inocência, a pureza das nossas crianças, não é isso? Então, eu peço à senhora aqui para a gente terminar, né, um auxílio, né, o que a senhora pode vir a dizer para essas famílias, para que a gente possa, aqui na escola, e a família em casa, porque o Aurora é uma escola parceira, viu? É uma família bem grande. Somos nós, professores, e os pais em casa, juntos, para melhor conduzir essas crianças, tanto na parte intelectual, quanto para a santidade. O que a senhora deixa de recado para essas famílias, para nós aqui do Aurora também? Bom, o que eu aconselharia às famílias, eu, enquanto professora, né, e particular, né, porque eu trabalho muito dentro das casas, eu diria para os pais, né, tanto as mães quanto os pais, investirem em bons livros e lerem junto com as suas crianças, né, não apenas dar o livro e deixar ele lá sozinho, né, mas ler junto, ler em família, ter esse momento prazeroso com a leitura, né, ensinar para a criança que é possível sim ter um momento de prazer em família com a leitura, né? Conversar sobre as literaturas, enfim, e fazer com que isso vire uma rotina, algo presente na vida familiar, né? Que todos têm o que se beneficiar com isso, as crianças e os pais também, além de aumentar a proximidade, o afeto, né, entre eles, através desses momentos de leitura. Muito obrigada, Pro. Obrigada a todos que nesse momento, né? Nossa live hoje foi diferente, viu, Pro? Geralmente as lives são à tarde, hoje nós já estamos fazendo uma experiência de trazer essas lives para a noite, para poder um momento em que as famílias já estão em casa, porque alguns, enquanto trabalham no meio do dia, né, no meio do expediente, nem todos tinham acesso online, mas é uma experiência que estamos fazendo na certeza de que com a condução de Nossa Senhora tudo já deu certo. Muito obrigada a todos. Vamos rezar uma Ave Maria para encerrar esse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Muito obrigada, boa noite a todos. Tchau. Tchau.